Nesse vídeo eu vou dar continuidade no nosso estudo da refração da luz, e para continuar eu preciso introduzir uma nova grandeza para vocês, que é o índice de refração. Então a gente já sabe que quando a luz incide de um meio para o outro, ela pode sofrer mudança de velocidade e pode ou não sofrer desvio na sua trajetória, certo? Agora, para eu realmente quantificar o quanto que ela vai sofrer desvio, eu preciso introduzir uma grandeza chamada índice de refração absoluto, que é uma razão entre a velocidade da luz no vácuo, c, que vale sempre a mesma coisa, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, e a velocidade da luz no meio, que a gente vai chamar de v, tá? E esse índice de refração, então, é uma razão entre c e v. Como c e v têm a mesma unidade, ele é adimensional, ou seja, ele não tem unidade, e o índice de refração sempre tem que ser maior do que 1. Ele nunca vai ser menor do que 1. Ele só vai ser igual a 1 quando o numerador e o denominador forem iguais, ou seja, quando a velocidade da luz no meio for igual a c, e isso só é possível no vácuo, certo? Nem no ar, que o índice de refração é muito próximo de 1, o v é igual a 3 vezes 10 a oitava, ele é um pouquinho menor, fazendo com que esse n seja muito próximo de 1, mas não seja exatamente 1. Bom, em relação ao valor desses índices de refração, ele começa ali no vácuo igual a 1 e o ar próximo de 1, e ele vai crescendo. Por exemplo, na água ele vale 1,33, no vidro ele vale 1,50, até chegar no diamante, que vale 2,42, que é um número bastante alto para o índice de refração. Ou seja, a luz é mais do que 2 vezes mais lenta no diamante do que no vácuo, por exemplo. Então, quanto menor o índice de refração, maior a velocidade da luz naquele meio, e quanto maior o índice de refração, menor a velocidade da luz naquele meio. Um outro termo importante para a gente estudar é o que a gente chama em física de refringência. Então, um meio muito refringente é um meio cuja velocidade da luz naquele meio é muito pequena, ou seja, quanto mais para baixo você tiver dessa tabela, mais refringente é o meio, e quanto mais para cima você tiver da tabela, menos refringente é esse meio. Então a refringência tem a ver com a velocidade da luz nesse meio, ou seja, quanto mais refringente, menor velocidade, quanto menos refringente, maior velocidade. Isso costuma causar um pouquinho de confusão. Bom, vamos falar agora das leis da refração. Eu tenho basicamente duas leis. A primeira é uma lei mais simples, ela fala que o raio incidente, a reta normal e o raio refratado são coplanares, ou seja, eles estão contidos no mesmo plano. Então é como se eu tivesse aqui uma superfície transparente, eu fosse incidir nesse meio, e essa luz ela tem que ser refratada nessa direção, ela não pode vir aqui e fazer isso, por exemplo, para frente ou para trás. Eles são coplanares, eles estão contidos no mesmo plano. Tinha uma lei da reflexão que era muito parecida também, né? Que o raio incidente, a normal e o raio refletido eram coplanares. É a mesma coisa, só que para o caso da refração. Já a segunda lei é um pouquinho mais complexa, a gente não vai provar ela matematicamente, mas ela é uma lei bastante famosa e a gente chama ela de lei de Snell-Descartes, certo? Foi aí uma formulação desses dois cientistas importantes, o Snell e o Descartes, e ele fala basicamente que a relação entre esses senos dos ângulos é que n1 seno do ângulo de incidência é igual a n2 seno do ângulo de refração. Ou seja, eu estou no meio 1, eu vou incidir e vou para o meio 2, então o índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo de incidência é igual a o índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo de refração. E muita atenção, anota aí com bastante destaque que esses ângulos são sempre medidos em relação ao normal. Assim como na reflexão a gente media o ângulo em relação ao normal, na refração a gente também vai medir eles em relação ao normal. Vamos voltar agora para aquelas três figuras, aqueles três casos possíveis de refração. Então nesse caso aqui eu tenho a refração de um meio 1 para o meio 2, e nesse caso não dá para saber quem tem o n maior ou menor, porque de fato houve refração, mudou de meio, mas os raios eles não foram deflexionados, então não dá para saber se teve um aumento ou diminuição de velocidade. Ou seja, houve refração, mas não houve desvio. Nesse segundo caso a gente já estudou, e a gente viu que quando eu me aproximo da normal, eu tenho uma diminuição de velocidade, isso é bastante importante. Quando eu estou indo do meio 1 para o 2 e eu me aproximo da normal, a velocidade diminui. Isso significa então que eu tenho uma diminuição de velocidade, ou seja, que o índice de refração do meio 1 é menor do que o índice de refração do meio 2, já que o meio 2 tem uma velocidade menor. Em outras palavras, eu estou indo do meio menos refringente para um meio mais refringente. No terceiro caso, a gente viu que é um aumento de velocidade, porque eu me afasto da normal. O raio refratado, ele se afasta da normal, então é um aumento de velocidade, o que significa então que o índice de refração do meio 2 é menor. Então, n1
ele é maior do que N2, o N2 ele tem uma velocidade maior, ou seja, eu estou indo de um meio mais refringente para um meio menos refringente. Bom, vou mostrar para vocês agora essa simulação que tem basicamente dois meios diferentes, e aqui eu posso regular o N desses meios, mudar o valor deles, e você vê que de fato, quando esse raio incide com um ângulo de 0 graus, e não é 90, porque é medido em relação ao normal, 0 graus ele tem refração, ele sofre refração, mas não tem desvio, porque o ângulo de incidência e o ângulo de refração são iguais. Tudo bem? E são iguais a zero, inclusive. Agora, o que acontece se eu vou lá e mudo o nosso ângulo de incidência? Ele passa a ser, por exemplo, 36,6 o ângulo de incidência. Eu verifico que nesse caso, que eu estou indo para um meio mais refringente, com um N maior, eu verifico aí que ele se aproxima da normal, ou seja, o ângulo refratado ele é menor. Perceba aí que tem uma parcela do raio que é refletido também, isso sempre acontece, tá? Uma parte é refratada e uma parte é refletida. A reflexão a gente já estudou, agora eu estou focando na parte da refração, então eu inclusive vou tirar essa opção de mostrar o raio refletido, só para a gente olhar só para o raio refratado. Bom, e aí você pode ver então que quanto maior o ângulo de incidência, maior o ângulo de refração, mas ele é sempre menor nesse caso do que o ângulo de incidência, porque ele vai se aproximar da normal. Se eu pegar agora e mudar os índices de refração, ou seja, diminuir o N2 e aumentar o N1, eu vou ver que, de fato, eu vejo que o ângulo de incidência agora é menor do que o ângulo de refração e ele está se afastando da normal. Ou seja, eu estou indo para um índice de refração menor com uma velocidade maior de propagação, é um aumento de velocidade. Se eu colocar o mesmo índice de refração, por exemplo, se eu vier aqui e colocar 1,56, você vai ver que ele não sofre desvio. Ou seja, se o índice de refração é igual, a luz não sofre desvio. Então, nesse caso, não tem refração porque não mudou de meio. Você está indo para um meio com o mesmo índice, né? Então, você basicamente não mudou de meio de propagação da luz.